Você já parou para pensar que só o fato de você olhar para algo pode mudar completamente o que acontece? Essa ideia, que parece saída de um filme de ficção científica, é um dos maiores mistérios da física quântica, o chamado efeito observador. Ele mostra que a realidade, em nível microscópico, não é fixa até ser observada. Antes disso, tudo existe como uma onda de possibilidades. Mas será que isso significa que a consciência humana tem o poder de alterar a própria realidade? E se for verdade, como isso se aplica na sua vida diária, fora dos laboratórios? A primeira pergunta nos leva a perceber que a ciência já encontrou indícios claros de que a presença do observador muda os resultados, o que abre espaço para reflexões sobre a ligação entre mente e matéria. A segunda nos mostra que, quando direcionamos atenção e intenção de forma consciente, estamos fazendo muito mais do que perceber. Estamos participando ativamente na criação do que se manifesta. Esse é o ponto central que torna o efeito observador tão fascinante. Ele não se limita a uma teoria científica distante, mas toca diretamente a forma como você lida com pensamentos, emoções e escolhas. Quando você observa algo com foco, está retirando do campo das infinitas possibilidades e trazendo-o para o campo da sua experiência. É por isso que a atenção funciona como um imã que atrai situações, pessoas e circunstâncias em sintonia com o que você escolhe olhar. Assim, compreender o efeito observador é dar o primeiro passo para perceber que sua consciência não é apenas um reflexo da realidade. Ela é parte ativa da engrenagem que faz a realidade tomar forma. E quanto mais você se aprofunda nesse entendimento, mais percebe que não está apenas vivendo dentro de um mundo pronto, mas ajudando a moldar esse mundo a cada instante, através da maneira como observa e direciona seu foco. Se existe algo que pode transformar sua experiência de vida de forma imediata, é a maneira como você usa sua atenção. O efeito observador mostra que a realidade não está definida até que o foco seja aplicado, e isso não acontece apenas no mundo subatômico. Na vida cotidiana, aquilo que você decide nutrir com sua atenção se expande, ganha forma e passa a ocupar mais espaço no seu campo de experiência. Imagine uma situação simples. Você acorda pela manhã e escolhe prestar atenção nas dificuldades que terá ao longo do dia. Talvez o trânsito, a pressão no trabalho ou as discussões com alguém próximo. Esse foco gera uma frequência emocional que tende a atrair ainda mais situações em sintonia com a energia que você projetou. Agora, se ao invés disso, você decide colocar sua atenção em pequenas coisas positivas, o silêncio da manhã, o prazer do café quente, a oportunidade de criar algo novo, sua vibração se ajusta e abre espaço para experiências diferentes. É quase como se a realidade estivesse esperando apenas sua escolha para decidir em que direção se manifestar. Essa percepção muda completamente a forma de viver. A atenção, que muitas vezes parece algo natural e automático, revela-se como a ferramenta central da criação consciente. Quando não existe clareza sobre o que está recebendo seu foco, a mente age como um observador disperso, que abre espaço para manifestações aleatórias e muitas vezes indesejadas. Mas quando você direciona a atenção de forma consciente, começa a selecionar, dentro do campo de infinitas possibilidades, aquilo que deseja experimentar. E aqui está um ponto poderoso: a atenção não é neutra. Ela carrega emoção, energia e intenção. Quando você olha para algo com medo, está projetando um tipo de realidade. Quando olha com confiança, projeta outra. Essa sutileza explica por que tantas pessoas não conseguem materializar mudanças, mesmo desejando intensamente. Elas acreditam estar focando em um objetivo, mas, na verdade, o fazem a partir da escassez, da dúvida ou da ansiedade. Nesse caso, a atenção cria exatamente o oposto do que se deseja. Aprender a alinhar a atenção com o estado interno correto é a chave que transforma sonhos em experiências concretas. E isso exige prática. É necessário observar o próprio fluxo mental e perceber onde a energia está sendo investida. Quantas vezes você gasta minutos ou até horas revivendo mentalmente uma situação desagradável? Quantas vezes sua atenção se prende ao que poderia dar errado, ao invés de nutrir a visão do que você realmente deseja viver?
Esse hábito constante de observar o que não funciona acaba solidificando padrões que se repetem como se fossem inevitáveis. A boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido. A atenção pode ser treinada, assim como um músculo. Pequenos exercícios de consciência no cotidiano ajudam a trazer o foco para estados mais alinhados. Respirar profundamente por alguns instantes e redirecionar os pensamentos, escolher conscientemente interpretar uma situação de forma mais construtiva, ou até mesmo estabelecer rituais de gratidão diária, são formas simples, mas eficazes, de treinar o observador interior. Ao compreender isso, você percebe que a vida não é apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios. Ela responde ao olhar que você direciona. Quando a atenção é guiada de forma dispersa, a realidade parece caótica. Mas quando é guiada com clareza, começa a se alinhar com sua visão e intenção. É nesse ponto que o efeito observador deixa de ser apenas uma curiosidade científica e se torna uma prática espiritual e existencial, mostrando que você já é, em essência, o criador da experiência que vive. Essa consciência abre espaço para uma nova forma de se relacionar com o mundo. Ao invés de esperar que algo externo mude para só então se sentir melhor, você percebe que é o ajuste interno da atenção que gera mudança. A vida passa a ser moldada de dentro para fora. E cada vez que você escolhe olhar para aquilo que deseja ver florescer, está dando um comando direto ao campo quântico para transformar possibilidades em realidades. Existe um momento em que o ato de observar deixa de ser apenas contemplação e se torna o ponto de partida da manifestação. Esse é o instante em que a consciência, ao fixar sua atenção em algo com clareza e intenção, faz com que a realidade comece a se reorganizar em torno desse foco. O efeito observador mostra que nada existe de forma estática, tudo permanece em potencial até que a mente entre em cena. E quando isso acontece com presença e energia, o invisível começa a ganhar forma. Muitas pessoas acreditam que observar significa apenas notar o que já está diante dos olhos. Mas, no campo da manifestação, observar é muito mais do que isso. Observar é escolher, é dar vida a uma possibilidade dentro do campo quântico. É como se a consciência fosse uma lente capaz de trazer nitidez para uma realidade entre milhões de opções disponíveis. E quanto mais você sustenta esse olhar, mais forte se torna a materialização dessa escolha. É importante compreender que esse tipo de observação não é neutro. Quando você olha para algo com medo, reforça a probabilidade desse medo se manifestar. Quando observa com confiança, ativa o caminho para que experiências alinhadas com essa vibração cheguem até você. Por isso, a qualidade do seu olhar é determinante. O universo não responde apenas ao que você vê, mas à forma como você vê. Esse processo se torna evidente quando pensamos em situações do dia a dia. Imagine alguém que deseja prosperidade, mas passa horas observando suas contas, preocupado com a falta de recursos. Esse olhar, ainda que constante, não cria abundância. Pelo contrário, reforça a escassez. Agora, quando essa mesma pessoa passa a observar a prosperidade como se já estivesse acontecendo, sentindo gratidão pelo que já tem, percebendo oportunidades ao redor, acreditando na possibilidade de expansão, o olhar cria uma ponte entre o invisível e o tangível. O que antes era apenas um desejo começa a ganhar forma concreta. Essa é a transição, do simples ato de ver para o poder de manifestar. E o ponto decisivo está na energia emocional que acompanha o olhar. Observar não é apenas um processo mental, mas um estado de presença que envolve mente, coração e energia. É quando a consciência se alinha ao sentimento de já possuir aquilo que deseja que a manifestação se acelera. Esse é o motivo pelo qual práticas de visualização funcionam tão bem. Elas não são apenas exercícios de imaginação, mas treinamentos conscientes de observação criativa. Quando você visualiza algo repetidas vezes, com emoção verdadeira, está fortalecendo uma realidade dentro do campo quântico, tornando-a cada vez mais provável até que se manifeste. Outro aspecto poderoso é que observar com intenção clara também silencia o ruído interno. Muitas vezes, o excesso de pensamentos dispersos impede que a atenção se mantenha em um ponto específico.
Mas quando você decide observar algo como se fosse uma verdade inevitável, a mente encontra direção. Esse foco cria um estado de coerência energética que sustenta a manifestação de forma natural. É como se o universo fosse uma tela em branco e a sua observação fosse o pincel que desenha a imagem. Sem direção, a tela continua vazia ou marcada por rabiscos aleatórios. Mas quando a observação é intencional, cada traço começa a revelar uma obra única. E essa obra é a vida que você experimenta. Portanto, o segredo não está apenas em desejar ou esperar, mas em observar de forma consciente e vibracionalmente alinhada. Observar já é criar. Quando você se coloca nesse estado, o que antes parecia distante começa a se aproximar. Pequenos sinais surgem, novas oportunidades aparecem, pessoas certas cruzam o caminho. Tudo isso é reflexo do momento em que o olhar deixou de ser passivo e se transformou em um portal de manifestação. A transição de observador para criador não exige força nem esforço, mas presença e clareza. Quanto mais você pratica esse tipo de observação, mais natural ela se torna. E, com o tempo, começa a perceber que a realidade não é algo que simplesmente acontece com você, mas algo que responde ao modo como você escolhe olhar para ela. Dentro de cada pessoa existe uma presença silenciosa que observa tudo: pensamentos, emoções, sensações e até mesmo os impulsos mais rápidos da mente. Essa presença é o que chamamos de observador interno. Diferente da mente que reage, compara e julga, o observador é o espaço onde tudo acontece, mas que em si mesmo permanece livre. É esse ponto de consciência além do pensamento automático que abre as portas para acessar a verdadeira manifestação quântica. Grande parte do tempo, as pessoas vivem no piloto automático. Os pensamentos surgem em sequência, repetindo padrões antigos, crenças enraizadas e interpretações condicionadas. A mente, nesse estado, funciona como uma máquina programada que apenas responde ao que já conhece. O problema é que esse funcionamento automático mantém a vida presa ao passado, repetindo experiências e emoções sem espaço para o novo. O observador interno surge como uma chave, porque ao reconhecer os pensamentos sem se identificar com eles, cria-se a possibilidade de escolha. Observar internamente não é lutar contra os pensamentos, mas vê-los como nuvens que passam no céu. A mente pode tentar convencer você de que é limitada, incapaz ou presa às circunstâncias. Porém, quando o observador interno se mantém desperto, essas ideias não se tornam verdades absolutas. Elas apenas aparecem e desaparecem, sem o poder de definir sua identidade ou o rumo da sua vida. Essa percepção é libertadora, porque mostra que você não é o pensamento, mas a consciência que testemunha o pensamento. Esse estado de presença abre espaço para uma qualidade diferente de energia. Quando você não reage automaticamente, pode escolher com clareza qual vibração deseja sustentar. A manifestação deixa de ser um reflexo das velhas crenças e passa a ser guiada pela consciência desperta. É nesse ponto que a realidade começa a responder de forma diferente, porque sua energia já não está presa no ciclo do condicionamento mental. O observador interno também é a base para acessar a intuição. Enquanto o pensamento automático fala alto, repetindo velhos padrões, a intuição se expressa em silêncios, em percepções sutis que emergem do espaço consciente. Quando você aprende a repousar nesse estado de observação, começa a ouvir mais claramente essa voz interna que guia para caminhos alinhados. O observador cria o ambiente para que a intuição floresça, mostrando direções que a mente lógica sozinha não conseguiria oferecer. Esse movimento não é apenas teórico, é experiencial. Experimente, por alguns instantes, notar os pensamentos que passam pela sua mente sem se envolver com eles. Apenas veja. Talvez surjam julgamentos, memórias ou preocupações, mas, se você permanece no lugar de quem observa, percebe que há um espaço maior do que qualquer ideia. Esse espaço é você em sua forma mais livre. Quanto mais tempo passa nesse estado, mais natural se torna perceber que há uma distância entre o que você pensa e quem você realmente é. Essa prática tem impacto direto na manifestação. Quando você se identifica com pensamentos automáticos,
tende a reforçar vibrações de medo, escassez ou limitação. Mas, ao se posicionar como observador, abre espaço para escolher conscientemente quais vibrações deseja sustentar. É a diferença entre ser arrastado por um rio turbulento e estar à beira do rio, escolhendo em qual corrente deseja mergulhar. O observador interno oferece essa liberdade. Outro aspecto profundo é que o observador não apenas traz clareza, mas também expande a consciência para além do ego. Ao observar sem julgar, percebe-se que os limites pessoais são apenas construções mentais. Essa expansão abre espaço para reconhecer que você é parte de um campo muito maior, onde todas as possibilidades já existem. É dessa união entre consciência individual e campo quântico que nascem as manifestações mais poderosas. O observador interno não se trata de se afastar da vida ou de negar emoções. Pelo contrário, é estar tão presente que nada precisa ser rejeitado. Pensamentos vêm, emoções surgem, mas você permanece no centro, consciente, escolhendo como responder. Essa postura cria uma vida com mais clareza, menos reatividade e maior alinhamento com aquilo que deseja criar. A consciência além do pensamento automático é a ponte para transformar a realidade. Quando o observador interno desperta, você não está mais preso ao velho roteiro mental. Em vez disso, começa a escrever novas possibilidades, sustentadas por presença e escolha consciente. Esse é o ponto em que o ser humano deixa de ser prisioneiro da mente para se tornar co-criador consciente do universo. Escolher conscientemente a realidade que deseja viver não é apenas um conceito filosófico, mas uma prática diária que transforma a maneira como você interage com o mundo. O efeito observador mostra que a realidade se molda de acordo com o foco e a energia sustentada pela sua consciência. Isso significa que, no dia a dia, cada escolha, cada olhar e cada intenção se tornam sementes que germinam no campo quântico e retornam como experiências concretas. A questão é, como aplicar esse princípio de forma prática e constante? O primeiro passo é desenvolver consciência sobre onde sua atenção está. Grande parte das pessoas deixa a mente vagar sem direção e, nesse estado, reforça padrões antigos de medo, escassez ou limitação. Para aplicar o efeito observador, é necessário começar a notar quando você está preso nesses ciclos automáticos. Essa percepção já é, por si só, um ato de escolha, porque desloca a consciência do piloto automático para o estado de presença. No momento em que você se dá conta de um pensamento repetitivo, a oportunidade surge, manter o foco nele ou abrir espaço para uma nova vibração. A aplicação prática do efeito observador não significa reprimir pensamentos indesejados, mas observar, reconhecer e então, direcionar sua energia para aquilo que realmente deseja sustentar. É um movimento suave, mas poderoso, que transforma a mente em aliada da criação consciente. Outro aspecto essencial é cultivar imagens internas alinhadas ao futuro que você escolhe viver. O cérebro não distingue o que é imaginado do que é real em termos de impacto energético. Assim, quando você visualiza com intensidade e emoção, está enviando sinais ao campo quântico de que essa realidade já existe. A prática constante dessa visualização, unida à presença do observador, cria um campo magnético que atrai circunstâncias compatíveis. A aplicação diária também envolve a forma como você responde às situações. Quando algo inesperado acontece, você tem duas escolhas: reagir automaticamente ou observar antes de agir. O observador interno permite esse espaço entre estímulo e resposta, e é justamente nesse espaço que a realidade pode ser moldada. Ao escolher respostas alinhadas àquilo que deseja manifestar, você envia sinais claros de coerência energética. Além disso, aplicar o efeito observador exige atenção às pequenas ações cotidianas. Muitas vezes, as pessoas esperam grandes mudanças externas, mas ignoram que cada gesto, cada palavra e cada pensamento são partículas de energia que alimentam a realidade. Perguntar a si mesmo, várias vezes ao dia, isso que estou fazendo está alinhado com a vida que eu quero viver? É uma forma simples, mas extremamente eficaz, de manter a coerência entre consciência e manifestação.
Outro ponto fundamental é compreender que escolher uma realidade não significa controlar cada detalhe. O efeito observador funciona quando há clareza de intenção, mas também abertura para que o campo quântico organize os caminhos. É como plantar uma semente. Você rega, cuida, mantém o solo fértil, mas não puxa as folhas para que cresçam mais rápido. Na prática, isso significa confiar que o que você sustenta internamente já está em processo de se materializar, mesmo que não veja resultados imediatos. A repetição dessa postura cria novos padrões energéticos. Aos poucos, a mente acostumada a reagir automaticamente passa a se alinhar com a consciência que observa e escolhe. A vida começa a mostrar sinais de sincronicidade. Oportunidades surgem de forma inesperada e situações antes vistas como obstáculos se revelam como parte do caminho. Tudo isso é a expressão direta do efeito observador em ação. Para facilitar essa integração, reserve momentos diários de pausa consciente. Mesmo que por apenas 5 minutos, sente-se em silêncio, respire fundo e observe seus pensamentos como se fossem imagens passando em uma tela. Esse exercício simples fortalece o observador interno e cria espaço para escolhas mais alinhadas no resto do dia. Com o tempo, você perceberá que já não é refém dos fluxos mentais, mas o diretor consciente do filme que deseja projetar na sua realidade. Aplicar o efeito observador no dia a dia é transformar cada instante em uma oportunidade de criação. É assumir que você não está à mercê do acaso, mas que sua consciência é a força que direciona o fluxo da realidade. Quando a presença se torna hábito, quando a observação se converte em escolha, você passa a viver de forma mais intencional, atraindo experiências que refletem sua verdadeira essência. Essa prática não é sobre perfeição, mas sobre consistência. Haverá momentos em que você se perderá no piloto automático, e está tudo bem. O que realmente importa é a capacidade de voltar, de recordar que o observador interno está sempre disponível, pronto para trazer clareza e realinhamento. É nesse retorno constante que a realidade escolhida se fortalece e se manifesta com cada vez mais naturalidade. Viver o efeito observador no cotidiano é viver como criador consciente. É perceber que cada olhar, cada pensamento e cada gesto moldam o universo à sua volta. E, ao sustentar esse estado de presença e intenção, você deixa de ser espectador passivo para se tornar o arquiteto ativo da sua própria experiência. Se essa mensagem fez sentido para você, lembre-se de apoiar esse trabalho deixando seu like aqui no vídeo. Isso ajuda a expandir ainda mais esse conhecimento e faz com que mais pessoas despertem para esse mesmo caminho. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde os próximos vídeos, onde vamos continuar aprofundando juntos esse universo de consciência, energia e manifestação.